Há histórias que não começam com batalhas, nem com o clamor dos reis, mas com um sinal discreto no céu, e com homens dispostos a caminhar quando outros permaneceram sentados. A história começa não com um rugido, mas com um sussurro divino que ecoou por séculos através das profecias. Muito antes de seu nome ser cantado entre as nações, antes que cruzes fossem erguidas e túmulos encontrados vazios, houve uma noite silenciosa. Naqueles dias, o mundo parecia dominado por impérios que se julgavam eternos. Roma contava homens, cobrava impostos e escrevia decretos como se governasse o destino. Jerusalém mantinha seus ritos, seus sacerdotes e suas escrituras, mas já não esperava verdadeiramente por um rei. Foi então que uma estrela surgiu. Não era apenas luz no céu, era um anúncio, e poucos perceberam. Longe dali, em terras orientais, homens estudiosos dos céus, guardiões de antigas tradições e fragmentos de promessas, viram o sinal e entenderam. Uma nova página da história humana havia sido aberta. Eles não receberam um nome, não ouviram uma voz, mas viram o suficiente para partir. E partiram. Enquanto reis se protegiam atrás de muralhas e sacerdotes dormiam sobre pergaminhos, aqueles homens colocaram seus pés na estrada. A revelação que possuíam era parcial, mas a fé que demonstraram era real. Assim, a história começou a se mover. Quando chegaram à Cidade Santa, esperavam celebração. Encontraram inquietação. A pergunta que fizeram foi simples e devastadora. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Herodes ouviu e tremeu. Não porque cria na promessa, mas porque temia perder o poder. Os escribas abriram os livros, citaram o profeta, apontaram Belém e fecharam os pergaminhos. A profecia estava correta, a indiferença também. Belém não esperava visitantes ilustres. Era pequena, antiga, esquecida. Ali chegaram um homem justo e uma jovem silenciosa, carregando não apenas o peso da viagem, mas o mistério da encarnação. Não havia lugar para eles. Nenhum salão, nenhum quarto, nenhuma honra. E foi ali, não por acaso, mas por desígnio eterno, que o Verbo se fez carne. Sem coroas, sem guardas, sem aplausos, a eternidade respirou pela primeira vez. Naquela mesma noite, enquanto a cidade dormia, pastores vigiavam. Homens simples, acostumados ao frio e ao silêncio. Foi a eles que o céu se abriu. Não para assustar, mas para anunciar. Hoje vos nasceu o Salvador. Não um símbolo, não uma ideia, mas uma criança. O palco estava montado para a entrada de um personagem que mudaria o curso da história humana. E assim, os primeiros adoradores não vieram do palácio, nem do templo. Vieram dos campos. Quando os sábios finalmente chegaram, a estrela os conduziu ao lugar exato. Não encontraram um trono, encontraram um menino. E ainda assim, ajoelharam-se. Ouro para um rei, incenso para Deus, mirra para aquele que morreria. Eles não compreenderam tudo, mas compreenderam o suficiente para adorar. E assim começou, não com trombetas militares, mas com cânticos celestiais. Não com a queda de impérios, mas com um bebê em uma manjedoura. O mundo continuou o mesmo naquela manhã. Roma ainda governava, Herodes ainda respirava, mas algo havia mudado para sempre. Porque naquela noite, Deus entrou na história, e nada jamais seria realmente igual outra vez. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Está escrito, Majestade.
em Belém da Judéia. Assim o profeta escreveu. Rei dos judeus? Não há rei aqui senão eu. Os céus o declararam. Viemos para adorá-lo. Quando encontrarem o menino, certifiquem-se de me avisar, para que eu também possa ir adorá-lo. Uma coisa maravilhosa. Um sinal de Deus. Fizeram bem em vir. Vão a Belém. Procurem diligentemente pela criança. Quando o encontrarem, digam-me, para que eu também possa ir e adorá-lo. Glória a Deus nas alturas e paz na terra. No mais humilde dos lugares, uma luz apareceu.